Olá pessoal, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que está me ouvindo. Meu nome é Carlos, eu sou um dos consultores aqui do Simplifica Gestão e vamos para uma mini aula de gestão financeira. Hoje nós vamos abordar sobre como saber se a sua empresa está tendo lucro. Você tem uma empresa, né? Você decidiu empreender. Às vezes você pode ter uma empresa aí no ramo do comércio. Às vezes você pode ter uma empresa aí no ramo dos serviços. Ou você pode ter uma empresa no ramo da indústria. E a sua empresa, ela está entrando muito dinheiro, né? A sua empresa está entrando muito dinheiro no seu caixa. Isso aqui é extremamente positivo. Você está tendo muitos clientes na sua empresa. Só que bate uma sensação no seu peito de eu estou vendendo bem, está entrando muito dinheiro, só que não está sobrando dinheiro no final do mês. Eu estou vendendo bem, só que não está dando ainda para pagar as contas. Ou eu estou vendendo bem, né? Mas cadê o dinheiro que era para estar aqui? Se essa é uma dúvida que tem no seu coração, você está no lugar certo, porque hoje nós vamos descobrir qual que é o caminho que o dinheiro faz na sua empresa. E se a gente descobre o caminho que o dinheiro faz na sua empresa, nós descobrimos se a sua empresa está sendo lucrativa ou não. E vamos para um fato. Às vezes a sua empresa ela pode estar dando dinheiro, correto? Só que ela não dá lucro. Mas que coisa mais engraçada, né? Dá dinheiro, mas não dá lucro. E isso é verdade. A sua empresa às vezes pode estar entrando muito dinheiro no seu caixa, só que no final do mês você está no prejuízo. E nós vamos descobrir hoje se isso acontece no seu negócio ou não. Para saber se a sua empresa está dando lucro ou não, nós vamos utilizar uma ferramenta básica da administração chamado DRE. O que é o DRE? O DRE ele é o demonstrativo do resultado do exercício, né? Uma palavra grande, mas uma ferramenta muito boa e essencial para o seu negócio. Para que serve o demonstrativo do resultado do exercício? Bom, como eu falei, o dinheiro ele faz um caminho na sua empresa. Então, o dinheiro na sua empresa, ele vai entrar por uma porta, certo? Ele vai percorrer um caminho aqui e ele vai sair por uma outra porta. Então, ele entra por uma porta e sai por uma outra porta. Assim fica mais fácil de entender. E esse dinheiro ele percorre aqui o caminho da sua empresa e no final ele pode sair positivo ou ele pode sair negativo. Se sair negativo, você tem que ligar aqui um sinal de alerta, né? Um sinal de alerta porque a sua empresa, às vezes, ela pode correr o risco de entrar num cheque especial, pode correr o risco de entrar em dívidas. O cheque especial no sentido de dívidas da palavra, né? Que você não consegue, né, honrar com seus compromissos. Beleza. Como que funciona um DRE? O DRE ele tem essa estrutura aqui. Às vezes você pode achar estranha agora, só que com o tempo você vai se acostumar com a estrutura do DRE. E essa estrutura que eu trouxe aqui para vocês é uma estrutura contábil. Depois nós vamos falar sobre uma estrutura que o Simplifica simplificou mesmo, para ficar mais fácil de aplicar no seu negócio e tudo mais. O DRE, primeiramente, você tem aqui receita bruta, né? Receita bruta, suas receitas com vendas. Ok. Depois de receita bruta, você deduz devoluções e abatimentos. O que é devoluções e abatimentos? Né? São aquelas vendas realizadas, só que o cliente devolveu a mercadoria. Então ele entra aqui como uma receita e depois ele sai novamente como devoluções e abatimentos. Feito isso, você tem aqui receita líquida. Receita líquida é a sua receita bruta menos suas devoluções e abatimentos. Ok. Deduzido da sua receita líquida, você deduz os seus custos variáveis. O que são custos variáveis? São todos aqueles custos que variam de acordo com a sua venda, como taxa de cartão, por exemplo. Quanto mais você vende, mais taxa de cartão você paga. Então há uma correlação entre os custos variáveis com a venda, né? Então, quanto mais você vende aqui, mais taxa de cartão você vai pagar. E isso são custos variáveis, custos que variam de acordo com a venda. Por exemplo, CMV, que é o custo da mercadoria vendida. O que é custo da mercadoria vendida? É os seus fornecedores.
Quanto mais você vende, mais mercadoria você vai precisar comprar. E isso também é um custo variável. Então, todos aqueles custos que variam de acordo com sua venda é um custo variável. Ok, vou deduzir da minha receita líquida, custo variável, você vai ter aqui lucro bruto ou margem de contribuição. Beleza. O que é margem de contribuição? É o que sobra para pagar as suas despesas fixas. O que são custos fixos aqui? São custos que não variam, são custos que vão se manter constante durante os meses, né? Então, custos variáveis ele acompanha a venda, já o custo fixo não, ele vai ser um só para todos os meses. Pode dar uma variada aqui ou outra, mas ele sempre se mantém constante e não tem relação com as suas vendas. Ok. Depois de tirar dos seus custos fixos do seu lucro bruto ou margem de contribuição, você tem aqui o seu lucro operacional. Lucro operacional. O que é lucro operacional? É um lucro que você tem depois de pagar a operação do seu negócio. Correto? Então, primeiramente, você tem lá o seu lucro bruto, depois você tem o seu lucro operacional. Tirado do lucro operacional, você tira aqui tudo aquilo que não é operacional. Não é operacional. O que não é operacional? Vamos supor que na sua empresa você vendeu uma mesa. Essa mesa aqui ela não tem que entrar na sua receita com vendas porque não tem nada a ver com o segmento do seu negócio. Então ela entra com uma receita, mas não operacional. Então ela entra ali, receita não operacional ou uma saída não operacional, como um empréstimo, por exemplo. E por fim, você tem aqui o lucro líquido, que é o que sobrou depois de pagar todos esses custos aí acima. Só que, como eu disse, essa aqui é uma estrutura contábil. É uma estrutura, às vezes, que pode confundir você. Então, vamos para uma estrutura que o Simplifica desenvolveu aqui, que é uma estrutura mais enxuta, uma estrutura mais simples e que vai servir para o seu pequeno negócio e que é totalmente aplicável à sua realidade, ok? Essa ferramenta aqui é muito importante, não é blá 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 acadêmico, ela é excelente para saber se a sua empresa está dando lucro ou não. Vamos ver novamente. Então você tem aqui receita com vendas, ok? Você tem aqui custos variáveis, beleza? Custos variáveis, tudo aqueles que variam de acordo com a venda, você está craque nisso. Você tem lucro bruto, ok? Gastos fixos, aqueles que não variam, que se mantêm constantes, beleza? Lucro operacional, lucro depois de pagar a operação do seu negócio, que é os gastos fixos, ok? Entradas e saídas não operacionais e por fim você tem aqui o lucro líquido. Então perceba que o dinheiro ele entrou por uma porta aqui, percorreu um caminho e saiu por uma outra porta aqui. E só no final que você tem lucro líquido. Às vezes isso aqui pode estar dando positivo ou negativo. Se o seu lucro está negativo, seu lucro líquido está negativo, quer dizer que você tem uma necessidade de caixa, uma necessidade de dinheiro. E na onde que você vai recorrer aqui? Ou vai ser a um empréstimo, ou vai ser a um cheque especial. E aqui um sinal de alerta deve ser ligado. Por que a sua empresa não está dando lucro? Por que a sua empresa está no negativo? Você deve saber e levantar todas as suas causas. Pode ser que os gastos fixos aqui da sua empresa estejam altos para o seu segmento, para a sua empresa. Às vezes você está tendo um gasto com uma operação do negócio aqui muito alta. Pode ser que você esteja pagando muita taxa de cartão, que são os seus custos variáveis. Pode ser que o seu fornecedor esteja fazendo um preço mais caro para você. Se você não tem essa estrutura aqui do dinheiro que percorre na sua empresa, você não sabe. Porque se você só olha para o dinheiro que entra dentro da sua empresa, que entra dentro do seu caixa, como que você vai analisar os custos da sua empresa? Entende? Então, essa é uma estrutura aqui que você deve prestar atenção. Estou explicando a teoria. O consultor Bruno, ele vai explicar isso aqui na prática com uma planilha do Excel. Mas, primeiramente, grava esse conceito. Pode parecer estranho neste primeiro momento, mas grave esse conceito que ele vai ser muito importante para você. Ferramenta para saber o caminho do dinheiro na sua empresa? DRE, demonstrativo do resultado do exercício.
Depois que você gravou isso, grava o que é custo variável, grava o que é gasto fixo e grava o que é entrada e saída não operacional. Beleza? Gravou essa estrutura aqui do DRE, você vai conseguir desenhar o caminho que o dinheiro faz na sua empresa, você vai conseguir desenhar quanto que a sua empresa está dando de lucro ou não. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí. E se você tiver dúvida, manda aqui nos comentários que nós vamos ter o prazer de te responder. Um abraço, até mais.